Gravar então. A partir de agora nós estamos gravando. Sejam bem-vindos todos aqueles que vão assistir esse workshop depois. Nós temos o objetivo de nós fazermos agora é ajudar você nessa parte empresarial. Você, empresário, você está querendo entrar na área e ajudar empresários também, tá bom? Então, vamos já começar mesmo colocando o nosso roteiro do que a gente vai fazer agora. Então, vamos lá. Nós vamos estudar sobre inteligência emocional e essa inteligência emocional, como ela vai impactar os empreendedores. E empreendedores, aqui eu estou colocando também microempresários, todas as pessoas focadas nessa parte que não são funcionários, que eles estão empreendendo alguma coisa. Nós dividimos em 3 módulos. O módulo 1, onde a gente vai falar da sua preparação emocional para ser um empreendedor. Se você não tiver, precisam fazer outras coisas, tá? Mas a base, eu preciso trabalhar esses 3 pontos na área emocional. Eu preciso me preparar nisso daqui. Se eu, como empreendedor, não me preparar nessas 3 áreas, eu vou ter alguns problemas. E a gente vai conversar sobre isso. No módulo 2, é você entender a cabeça do cliente. E aí você precisa começar a entender como que eu falo ao coração dele. Como que eu vou falar para ele. E aí a gente tem também um caminho e vai conversar sobre isso. No módulo 3, nós vamos falar sobre como alcançar e alcançando resultados fantásticos. E aí eu quero mostrar para vocês uma ferramenta onde você vai estar trabalhando e criando o seu plano. E aí, para criar esse plano estratégico, eu vou usar uma ferramenta onde vocês vão ver um conceito chamado 80-20. Tá bom? E a gente vai conversar sobre ele na hora. E depois você perceber as atitudes, como você ter atitudes mais assertivas e vencer essa procrastinação. Lembrando que esse 80-20 vai abrir muito da sua mente para que você possa entender por que você está fracassando e por que às vezes você sente você fica tão cansado. Porque às vezes você está nadando, fazendo um monte de coisa, mas não chega o resultado. Porque você está fazendo atividades que não impactam o seu negócio. E a gente precisa começar a tirar aquilo que não impacta e focar naquilo que impacta, aquilo que dá resultado. Tá bom? Então, são os 3 módulos que nós vamos começar. Tem alguma pergunta de início? Ficou claro os 3 posicionamentos? Como vai funcionar? Eu vou abrir, começo a falar de um item. Quando eu terminar aquele item, eu abro para perguntas. Aí você vai me falar das perguntas daquele item. Só para que a gente não fique o processo todo e lá na frente você vai me perguntar e eu tenho que voltar tudo de novo. Então, a gente deu um conceito, abre para perguntas. Fez um conceito. Então, na hora que eu estiver explicando, anota a sua dúvida e eu vou dar a pausa. Quando eu der a pausa, você pode abrir o microfone e falar com a gente. Tá bom? Tem alguma pergunta agora? Posso continuar? Então, a apresentação foi feita. Vamos, então, para o processo. Deixa eu me apresentar um pouquinho. Quem é o Marcos? O Marcos veio da área educacional e da área empresarial. Então, eu tenho formações nas 2 áreas. Antes, eu atuava como empreendedor, eu trabalhava como diretor de empresa, diretor de escola, e tinha um bloqueio muito grande na área de eu não podia terminar as coisas que eu começava. Então, eu não podia ter sucesso para mim, eu podia ter sucesso para o outro. Eram crenças e emoções que estavam em mim, da minha formação. Lembrando que você é a sua formação emocional. Tudo que você viveu com seus pais, tudo que você viveu emocionalmente, desde a barriga da sua mãe até hoje, você foi influenciado e você sentiu emoções. E essas emoções, elas moldaram quem você é. E aí você tem crenças. Essas crenças, elas são baseadas na minha apresentação. Eu preciso já colocar alguns itens já, antes da gente entrar aqui embaixo. Na sua formação, as suas crenças, elas têm basicamente 3 pontos. O primeiro são crenças de identidade. Identidade. Aqui
eu sou. Então, são crenças aonde você está falando de quem você é. Depois, de capacidade. Aqui você fala, eu posso. E o terceiro nível de crenças é de merecimento. Eu mereço. Então, deixa eu explicar uma coisa. Eu achava que eu tinha dentro de mim as capacidades para fazer as coisas. Tanto que eu me dedicava e eu conseguia fazer as empresas crescerem. Eu também achava que eu podia, que eu tinha capacidade de ir lá e resolver a parada. Só que eu tinha várias crenças de merecimento que eu achava que eu não merecia ter sucesso. E na minha concepção na época, sucesso tinha que ver com a parte acadêmica. Então, eu começava várias faculdades e não terminava. Eu comecei 5 vezes pedagogia. Comecei teologia, comecei sistema de informação, comecei RH. Eu fiz um monte, eu comecei um monte de faculdades e não terminava. Hoje, quando eu descobri a parte das crenças que é emocional e que o meu corpo, ele trabalha em cima do emocional e em cima dessas crenças, eu comecei a trabalhar essa parte do merecimento. O que mudou então, Marcos? Mudou tudo, cara. Tudo. Eu comecei a trabalhar esses merecimentos. Então, por exemplo, eu sempre tive muito conteúdo. As pessoas me davam, eu tinha facilidade de estudar. Então, se o Edson falasse comigo assim, Marcos, você vai dar um treinamento para mim semana que vem e eu queria que fosse baseado nesse livro aqui que eu estou te dando de 300 páginas. Em uma semana, eu ia fazer a leitura do livro, ia fazer um treinamento totalmente exclusivo para a empresa dele, dentro daquele livro. E eu não tinha problema, eu conseguia criar isso muito fácil. Eu tenho uma habilidade para criar métodos, para criar uma metodologia, para criar um método de ensino ou um método baseado em algo que a pessoa quer fazer. Isso para mim é muito fácil. Eu já tinha isso desde o passado. Só que eu acreditava que eu não merecia receber por aquilo. Então, por exemplo, na minha concepção, eu não podia ter um livro que dissesse que eu era um autor, que eu era. Então, eu podia fazer material para entregar para alguém ganhar dinheiro com aquilo. Agora, eu não poderia ser, por exemplo, um escritor. E aí eu quebrei isso em 2014, 2015 eu comecei a trabalhar com isso, e em 2015 eu lancei o meu primeiro livro pela editora Líder, como coautor, na área de liderança. E de 2015 para cá, além de eu ser coautor, eu virei coordenador. Agora, no dia 28 de agosto, eu estou indo para o meu 6º livro. Eu tenho 3 livros como coautor e 3 livros como coordenador. E eu já estou agora montando o projeto para o ano que vem. Eu já tenho o projeto para o ano que vem. Ou, em outras palavras, o Marcos, que não podia escrever, hoje escreve um livro por ano, sendo que em 2016 eu lancei 2 livros. Ok? O Marcos, que não podia ter carro do ano, era só carro velho, porque eu não merecia ter o carro, por causa das frases que eu ouvi no passado, aquilo que eu vivenciei no passado. Eu não podia ter carro, comecei a trabalhar comigo. A partir de 2014, eu só compro carro zero. Então, eu comprei meu primeiro carro zero em 2014. Na área acadêmica, o que mudou? Comecei a fazer o processo, desbloqueou. De 2009, eu comecei a estudar. 2011, eu terminei a minha primeira faculdade. De 2011 para cá, de 2009 para cá, foi quando eu comecei a estudar RH, eu fiz, nesse período, eu estou concluindo, vou colocar as 2 que eu estou terminando agora, eu tenho 70 certificações, nacionais e internacionais. Eu estou indo para o meu terminando o 2º mestrado, terminando a minha 3ª pós-graduação, sou graduado em pedagogia eu fecho agora, RH, a parte de teologia, mestrado em teologia, psicanálise clínica, e vai embora. Coach, eu tenho 11 formações em coach, várias formações em inteligência emocional, mas eu fiz tudo que eu não fiz na minha vida inteira. Nos últimos 10 anos, eu fiz um currículo
de acadêmico que as pessoas demoram 30 anos para fazer, eu fiz em menos de 10 anos, tá bom? Com várias formações, são 70 formações. Ficou claro essa parte? Não, nada é melhor que uma comidinha. Então, o que é que acontece? Nós temos, então, a parte emocional. A minha apresentação, eu já queria explicar a parte emocional. Você pode ter uma capacidade imensa. Você pode ter uma capacidade imensa. Mas se você não estiver emocionalmente bem, se tiver bloqueio emocional ou desequilíbrio emocional, que é o que nós vamos entrar agora, no primeiro módulo falando, você não consegue avançar. A ilustração mais perfeita que tem, o tempo todo eu uso, é da caneta. É da caneta. Como funciona a parte da caneta? A caneta foi feita para escrever. Então, o Edson, o Jorge, a Márcia, você já tem dentro de você a capacidade de fazer algo. De fazer algo. Você sabe que tem essa capacidade. Tanto que se você não alcança aquilo que está dentro do seu coração, dentro da sua mente, você se culpa. A culpa é que lá no processo mental, no seu inconsciente, você sabe que poderia ir, mas você não está indo. Então, todos vocês que estão aqui dentro, se você, nos últimos 6 meses, vem um pensamento e você sabe que poderia ser maior, você sabe que poderia ganhar mais, você sabe que poderia ser melhor esposo, melhor esposa, melhor empresário, melhor profissional, e não está sendo, gera uma culpa, um sentimento ruim dentro de você. Porque você sabe que poderia ir, mas você não está indo. E às vezes você não entende por que você não chega lá. Por que você não chega? Crenças. Você nunca será maior que suas crenças. Se você tiver na sua mente um valor, quer ver uma coisa? Vou pôr um exemplo prático. Merecimento. Se na cabeça, Edivar, na cabeça do Edivar está que o Edivar ele pode ganhar 5 mil, é o que ele pode, que ele merece ganhar 5 mil reais por mês. Sabe o que vai acontecer? Olha só, que louco. Se na cabeça do Edivar ele ganha, ele merece 5 mil por mês, se esse é o valor, se eu pegar os últimos 12 meses de resultados financeiros, somar tudo que ele recebeu nesse período e dividir por 12, eu vou ter mais ou menos o valor de 5 mil. Então, funciona da seguinte forma. O Edson ganhou 5 mil aqui. Aí, esse mês agora, aí eu já vou passar para o Edson para vocês entenderem. E fazendo. Aí o Edson foi lá e fez um trabalho e ganhou 10 mil. Sabe o que vai acontecer? Nos próximos meses, ele vai se auto-sabotar ou ele vai torrar esse dinheiro a mais, vai sumir de lá, ele vai criar uma dívida, ele vai fazer algo para esse dinheiro ser consumido, ou ele vai baixar o rendimento dele nos próximos meses. Pode olhar, se você tem uma crença que é em nível salarial, em nível de rendimentos, você vai ficar sempre flutuando em um valor que está ali. Isso a gente trabalha muito com vendedores. Trabalha a parte emocional do vendedor ou do empresário para que ele possa subir o nível dele. Coaches, isso acontece direto. O cara fez um processo, gastou uma grana para fazer a formação dele, mas ele não consegue avançar. Ele fica sempre naquele patamar ali. Ele ganha sempre o mesmo valor. Então, ele precisa trabalhar para ele acreditar que merece subir mais. E não adianta você falar que merece. Precisa ser mesmo uma crença dentro de você, escrita, que você vai fazer. O seu corpo reage a essa crença. A parte química do seu corpo reage a essa crença. Você pode ficar doente de acordo com as suas crenças. A crença, ela vai atingir o maior nível, a maior esfera dentro da gente. E ela transforma a parte química do seu corpo. Ok? Até aqui, tem alguma pergunta? Me fiz
entender nesse primeiro momento? Deu para você entender que se suas crenças, ou de identidade, ou de capacidade, ou de merecimento, se tiver qualquer bloqueio aqui, você não vai avançar. Não vai. Você vai ficar patinando. É a ideia do patinar. É você corre, 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 chega no final do ano, você está no mesmo lugar que você estava no ano passado. No mesmo lugar. Você se sente preso no mesmo lugar. Então, esse é um processo não de capacidades. Não é você aprender uma ferramenta nova. Tem nada a ver com isso. Você tem que mudar o seu emocional. É o emocional que está travando você para avançar. Então, você que vai visitar empresários, você que é empresário, você precisa saber que, antes de você ser empresário, você é um ser humano. E o ser humano, pelas pesquisas novas da neurociência, nós tomamos decisões a partir do nosso emocional. O nosso racional, ele é acionado após uma decisão emocional. Aí vai para a razão. Se você for fazer o exame, a área vai acender a área emocional primeiro, aí você toma uma decisão emocional e depois vai vir mais à frente para você criar razões para defender aquela decisão emocional que você tomou. Exemplo, eu vou pegar um nome aleatório aqui. O Jorge foi comprar um carro. E aí o Jorge fez A por B, tem todas as anotações. Ele sentou com o Edson e provou para o Edson que comprar aquele carro era a melhor coisa do mundo. 2 meses depois, o Jorge senta com o Edson e prova por A mais B que comprar o carro foi a pior besteira que ele fez na vida. Mas espera aí, como assim? Aqui ele não tinha todas as razões matemáticas para provar, e aqui agora mudou. É porque você precisa lembrar que sua mente, a sua visão, ela é seletiva. A gente escolhe o que a gente enxerga. A nossa visão é controlada pelo nosso emocional. Por isso que quando eu tomo uma decisão que algo é importante para mim, a minha mente começa a selecionar no mundo aquilo que eu vou enxergar. Vou provar para vocês. Mulheres, você que foi mãe, quando você ficou grávida, o mundo inteiro ficou grávido, cara. O mundo girava ao seu redor, era tudo gravidez, era tudo falando de gravidez, filho, parece que todo mundo que estava grávido veio para perto de você. Parece que todo mundo ao seu redor ficou grávida, quase ao mesmo, várias pessoas que você conhecia e você conversava sobre gravidez. Não é porque é isso. Homens, mulheres, vamos lá. Quem comprou carro nos últimos... Quem está querendo trocar de carro ou quem comprou carro nos últimos meses? Sabe o que aconteceu? O mesmo fenômeno. É o quê? O mesmo fenômeno. A mesma coisa. Você decidiu que o carro X da marca Y é o carro que é o melhor para você. E você colocou no seu coração que esse carro, você quer aquele carro. O que vai acontecer na rua? Para pensar, o que aconteceu com você? Esse carro não está pipocando para tudo quanto é lado? Ou eu estou mentindo agora? Ou é só eu que sou doido? Você também é doido igual eu, né? Você sai na rua, aquilo que você quer começa a aparecer. Gente, se eu entro para um processo depressivo, que tudo vai dar errado, a minha visão só mostra aquilo que vai estar errado. Por isso que quando a gente pega para trabalhar com uma pessoa com depressão, não é o remédio que cura a pessoa. Por favor, vai lá na medicina que você vai ver. Não é o remédio que muda a pessoa. Porque se fosse, não aumentaria a dose. O remédio é dado para ela ser controlada. E aí o psiquiatra ou o neuro que está trabalhando com aquela pessoa, ela diz, vá fazer um processo mental. Ou com o psicólogo, ou com o psiquiatra, ou com inteligência emocional. Vai fazer um processo mental com ele lá. Por quê? Porque você tem que mudar a parte mental, porque senão o que acontece? A pessoa vai tomando remédio e a parte emocional diz que ela só vê coisa ruim.
ela está depressiva e tudo ao redor dela vai dar errado. Ela continua fazendo aquilo e só vai aumentando a dose do remédio. E no lugar de 1, passa 2, passa 3. Então, quando eu pego um cliente que ele vem de uma depressão profunda, ou ele está em um processo depressivo, a primeira coisa que a gente vai fazer é mudar a visão dele, é mudar as crenças dele, porque ele vai ver algo diferente. Vou dar um exemplo prático disso. Quem é casado aqui, as mulheres e quem é casado, esse é o melhor exemplo, eu uso para tudo quanto é lado. A Paula acordou na segunda-feira e a Paula falou, vou para uma festa. Ela foi lá e o emocional dela dizia assim para ela, Paula, hoje você vai viver dia de princesa. A Paula pegou o primeiro vestido, colocou no corpo, se olhou e viu uma princesa no espelho. E ela foi a princesa para a festa. 2 dias depois, tinha outra festa. Na quarta-feira ia ter outra festa. E a Paula se preparou, então, para ir para a festa. Só que quando ela acorda, o emocional dela vem e fala, filha, vai não, fica na cama. Hoje você vai viver um dia de bruxa. Gente, quando ela olhar no espelho, ela vai ver a princesa ou a bruxa? A bruxa. Aí ela vai pegar o mesmo vestido que ela usou na segunda-feira e vai colocar. Só que quando ela colocar, ela vai ver a bruxa. Qual a diferença da Paula da segunda para a quarta? Gente, ela não engordou. O corpo é o mesmo. As medidas são as mesmas. A roupa é a mesma. O espelho é o mesmo. A mulher é a mesma. A única coisa que muda é o estado emocional. Então, eu posso... A Paula acordou como bruxa, ela pode fazer ferramentas emocionais para ela mudar o estado dela de bruxa para princesa. Então, ela vai aprender ferramentas para sair daqui e ir para cá. Ficou claro isso? Podemos avançar? Tranquilo? Tem alguma pergunta? Beleza? Então, nesse primeiro momento, na minha apresentação, eu queria dizer para vocês, encerrar esse bloco, que o Marcos entrou para fazer inteligência emocional, estudar inteligência emocional, não era para dar aula, era para cuidar dele. Porque eu fui parar no hospital, porque eu trabalhava numa escola como diretor para 1.500 alunos, eu tinha 100 funcionários para dar conta, e eu fui parar no hospital com sintomas de úlcera. E foi feito os exames, não tinha nada no meu estômago, o médico falou, ou você muda, ou você sai da profissão, ou você aprende a trabalhar com suas emoções, ou você vai morrer, porque você não tem nada no estômago. Seu estômago está limpinho. Fiz o exame, tudo limpinho. Só que, por você ter o emocional abalado por causa do seu trabalho, o omeprazol não segura. Eu tomava omeprazol, não é o de 20, é o de 40. E em crise, eu tomava 3, 4, era como se eu não tivesse tomado nada. E ele falou, você vai morrer. Então, eu entrei para trabalhar isso, para cuidar de mim. Aí eu percebi que, depois que eu fui cuidando de mim, eu podia cuidar dos outros. E aí, comecei a cuidar dos outros e hoje eu treino pessoas para que elas cuidem de outras pessoas. Eu formo pessoas para que elas atendam outras pessoas. Tá bom? Então, esse primeiro módulo de apresentação, eu queria falar quem sou eu e o que eu consegui alcançar porque eu mudei a minha mente. Eu era uma pessoa que trabalhava em uma empresa local, cheguei no máximo que eu achava, e quando eu entendi que eu merecia alcançar algo a mais, hoje, por exemplo, dentro da área da terapia, do coach, quem é o Marcos? O Marcos tem um instituto, eu tenho um instituto que forma coaches e terapeutas. Em nível nacional, para a maior associação de terapia do Brasil, que é a Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos, eu sou o diretor de contato para o Espírito Santo. Eu represento essa associação em nível estadual. Na área do coach, eu estou como diretor de projetos globais da Associação Brasileira dos Profissionais de Coach. Então, em nível nacional, eu trabalho junto com 3 empresas, essas 2 e a Editora Líder, que passei a ser coordenador deles, e tenho agora 3 livros como coordenação. Esse que agora no dia 28 é o Coaching Empresarial, práticas e ferramentas
bem práticas mesmo para mudar o empresário, tá bom? Então, esse é o Marcos, uma pessoa que veio totalmente travada, que foi destravando o seu emocional, entendendo essa parte, aplicando, e hoje eu consigo ter um alcance em nível nacional. Hoje, por exemplo, antes de entrar aqui, eu estava com a Márcia, conversando com a Cláudia para a gente fazer um projeto lá em Porto de Galinhas. Eu estou no Espírito Santo, a Márcia está no Rio de Janeiro e ela em Porto de Janeiro. Ou seja, nós estamos em 3 estados e hoje, aqui mesmo, se eu perguntar os estados, a gente tem vários estados representados. Então, hoje o Marcos, eu entendi que eu mereço mais, porque eu estudo, eu me preparei, eu tenho competência, então eu também posso ser bem remunerado pelas coisas que eu estou fazendo. Então, eu mereço isso. Eu mereço, por exemplo, agora, no lançamento do meu livro, viajar para o Rio, para São Paulo e tirar alguns dias para mim. Eu mereço, o mês que vem, ir para o Pará, fazer uma programação lá e levar a minha família para o Pará para a gente conhecer uma terra que eu não conheço. E aí a gente vai conhecer Belém e tal, vou trabalhar 1 dia e meio e vou ficar 5 dias lá, levando a minha família para a gente poder conhecer o local. Então, eu mudei a minha forma de visualizar o mundo e isso mudou tudo, tá bom? Então, essa é a apresentação, agora vamos para o módulo 1. Eu vou parar a gravação. Para quem for acompanhar, a gente ter blocos, tá bom? Então, para quem está assistindo isso depois, eu te vejo no próximo vídeo.